Olá, tudo bem? Segue mais um vídeo desse canal, O que a Bíblia diz. Nesse vídeo, estudaremos a lição 2, parte 2. Vamos lá? Lição 2, os assuntos gerais da Bíblia, parte 2. As divisões da Bíblia em épocas. Depois de estudar as divisões literárias da Bíblia, estudaremos agora as 3 épocas principais em que ela se divide. Era patriarcal, era judaica e era cristã. Cada época recebe seu nome segundo as pessoas a quem Deus revelou os seus propósitos. Era patriarcal. Nesta primeira época, que começa a partir da criação, Deus revelou-se aos chefes das famílias, os chamados patriarcas, de onde vem o nome, era patriarcal. O primeiro livro de Gênesis abrange esta era, a era patriarcal. Cobre acontecimentos importantes como a criação do homem, Gênesis 3, a destruição do mundo pelo dilúvio, Gênesis 6, entre tantas coisas. Esta era também permite um sinal do plano de Deus para salvar o pecador. Depois de Adão ter pecado, Deus prometeu que no futuro viria alguém que dominaria Satanás e o pecado. Leia o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Deus fez promessas a Abraão. Mais tarde, Deus fez uma tríplice promessa a Abraão, um homem temente a Deus. Os descendentes de Abraão iriam se tornar uma grande nação, receber terras e abençoar todas as nações da terra. Leia o livro de Gênesis, capítulo 12, versículos do 1 ao 3. E leia também Gênesis, capítulo 22, versículo 18. O filho de Abraão, Isaque, teve um filho chamado Jacó, que mais tarde recebeu o nome de Israel. Israel, por sua vez, teve 12 filhos, cujos descendentes se tornaram as 12 tribos de Israel. Tempos depois, a fome forçou os israelitas a se mudarem para o Egito. Leia o livro de Gênesis, capítulos 45 e 46. E os egípcios acabaram por escravizá-los. Leia o livro de Êxodo, capítulo 1, versículos do 7 ao 11. Deus finalmente escolheu Moisés para libertar os judeus e guiá-los até a terra de Canaã. Leia o livro de Êxodo, capítulo 3, versículos do 1 ao 10. A nação de Israel e a posse da terra de Canaã cumpriram as 2 primeiras partes das promessas de Deus, feita a Abraão. Leia o livro de Josué, capítulo 21, versículos do 43 ao 45. A terceira parte da promessa de Deus a Abraão de que todas as nações seriam abençoadas foi finalmente cumprida em Jesus Cristo, um dos descendentes de Abraão. Leia o livro de Gálatas, capítulo 3, versículos do 13 ao 14, versículo 16, versículo 19 e versículos do 24 ao 29. O sacrifício de Cristo pelo pecado e seus maravilhosos ensinos são verdadeiramente uma bênção para todas as nações. Era judaica. A era judaica abrange aproximadamente 1500 anos, indo desde os dias de Moisés até a morte de Jesus na cruz. Com exceção do livro de Gênesis, esse período inclui todo o Velho Testamento e também a vida de Cristo no Novo Testamento. O Velho Testamento é especificamente dirigido à nação judaica. Leia o livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 3, de onde surgiu o nome, era judaica. A lei dos judeus. Depois de Moisés ter liberado o povo do cativeiro egípcio, Deus deu a Moisés a sua lei no Monte Sinai. Leia o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 31, para governar a nação, tanto no aspecto religioso como no político. As regras básicas desta lei foram gravadas em pedra e chamada de os 10 Mandamentos. Leia o livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículos do 1 ao 21.
Os 10 mandamentos e as outras leis morais, religiosas e civis formaram uma única aliança, ou lei. Leia o livro de Levítico, capítulo 24, versículo 22. Os judeus eram severamente castigados quando desobedeciam a qualquer parte dessa lei. Leia o livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículos 58 ao 61. A lei teve como propósito preparar o povo judeu para a vinda de Cristo. Leia o livro de Gálatas, capítulo 3, versículos do 24 ao 25. Há histórias dos judeus. Após serem governados por juízes, os judeus pediram que Deus lhe desse um rei. E Deus finalmente concordou. Durante o reinado de Saul, Davi e Salomão, Israel progrediu em poder, riqueza e glória. A nação prosperou tanto, porque seu povo foi fiel a Deus. Leia o livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 4. Salomão e o povo caíram mais adiante na história, em idolatria, e Deus puniu os judeus, dividindo o reino e empobrecendo a nação. Leia o livro de 1 Reis, capítulo 11, versículos do 1 ao 13. As 10 tribos do norte foram chamadas Israel e as 2 do sul de Judá. Deus permitiu que Judá e Israel fossem conquistadas e o povo levado para o cativeiro várias vezes. Leia os livros de 2 Reis, capítulo 17, capítulo 24, versículos 10 ao 17. E também leia o livro de 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 20. As 10 tribos de Israel acabaram de tal forma dispersas no mundo que perderam completamente a sua identidade. Mas Judá permaneceu e manteve a sua identidade. Por quê? Porque assim o quis a providência de Deus. Cristo, o Messias, veio através da linhagem da tribo de Judá e especificamente do rei Davi. Leia o livro de Atos, capítulo 13, versículos 22 ao 23. Os profetas judeus. A obra dos profetas tornou-se mais destacada com a aproximação da vinda do Salvador. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e os outros profetas advertiram o povo para que se mantivesse fiel a Deus e ao mesmo tempo que profetizaram a vinda de Cristo. Muitas dessas profecias sobre Cristo foram mencionadas na lição anterior. Antes do fim da era judaica, Jeremias profetizou que nos últimos dias Deus substituiria a antiga aliança por outra nova e diferente. Leia o livro de Jeremias, capítulo 31, versículos do 31 e 34. A era do Messias e a nova aliança são os temas principais de todos os profetas. De fato, a era judaica consistiu em um preparo constante para uma era nova e melhor que estava por vir. Era cristã. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus iniciou esta nova era na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Leia o livro de Gálatas, capítulo 4, versículos do 4 e 5. E leia também o livro de Efésios, capítulo 1, versículos do 9 ao 10. Vamos estudar mais a respeito da obra de Cristo na realização do plano de Deus nas próximas lições. É bastante falarmos agora que os ensinamentos de Cristo, sua vida, sua morte e ressurreição, o capacitaram para tornar-se mediador da nova aliança e para dar início à nova era profetizada por Jeremias. Leia o livro de Hebreus, capítulo 8, versículos do 6 ao 13, e também capítulo 9, versículo 15. O fim da velha aliança. A era judaica e a era cristã se unem verdadeiramente em Cristo. Ele representa o fim de uma era e o começo da outra. Jesus nasceu judeu e viveu sob a lei do Velho Testamento. Leia o livro de Gálatas, capítulo 4, versículos do 4 ao 5. Mas Cristo veio para dar início a um novo trato ou aliança. Leia o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 15.
Não foi intenção de Deus fazer do Velho Testamento uma aliança permanente, pois se assim fosse, Jeremias não teria profetizado uma nova aliança. Leia o livro de Hebreus, capítulo 8, versículos do 6 ao 9. A primeira aliança foi apenas uma sombra dos bens vindouros. Leia o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Um aio para nos conduzir a Cristo. Leia o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 25. E, portanto, qualquer ser humano, independentemente de sua crença ou religião, não está mais sujeito à lei do Velho Testamento. Portanto, não se deve seguir os ensinamentos do Velho Testamento hoje, porque Cristo teve que morrer para instituir a sua nova aliança ou testamento. E da mesma forma que uma pessoa morrerá antes que o seu testamento possa vigorar legalmente. Leia o livro de Hebreus, capítulo 9, versículos do 15 ao 17. A morte de Cristo não estabeleceu apenas a aliança do Novo Testamento, mas invalidou também o pacto do Velho Testamento. Quando Cristo morreu, ele cancelou o escrito das ordenanças, a lei do Velho Testamento, e removeu-a inteiramente, encravando-a na cruz. Leia o livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 4. O verdadeiro cristão não é, portanto, obrigado a obedecer ao Velho Testamento hoje, que faziam parte das leis antigas. Leia o livro de Colossenses, capítulo 2, versículos do 16 ao 17. O apóstolo Paulo diz que quem ensina a necessidade de cumprir parte da lei antiga é obrigado a observar toda a lei, e fazendo isso, da graça decai. Leia o livro de Gálatas, capítulo 5, versículos do 3 e 4. Dessa forma, quem observa o sábado, por exemplo, deveria também observar circuncisão, os sacrifícios de animais e entre tantas coisas. Mas a morte de Cristo cancelou toda a lei. A cruz é a linha divisória entre a era judaica e a era cristã. As leis da nova aliança. Isto não significa, porém, que na era cristã o homem tenha permissão para roubar, matar, praticar imoralidades, etc. Estes princípios morais são ensinados com maior ênfase ainda na nova aliança. Leia o livro de Gálatas, capítulo 5, versículos do 19 ao 25. Na verdade, todos os 10 mandamentos, exceto a lei do sábado, encontram-se na nova aliança. No primeiro século, a Igreja de Cristo realizava cultos no primeiro dia da semana, que é o domingo, e que é bíblico, e não no sábado ou qualquer dia da semana, de segunda a sexta, que são os segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo dia da semana. Leia o livro de Atos, capítulo 20, versículo 7, e o livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Assim, cristãos que vivem hoje na era cristã e não mais na era judaica, precisam ser urgentemente leais e fiéis a Jesus Cristo e à nova aliança contida no Novo Testamento. Leia o livro de Tiago, capítulo 1, versículos do 22 ao 25, e também o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 16 ao 17. O escritor de Hebreus adverte que a desobediência consciente da nova aliança de Cristo será punida com maior severidade, ainda do que a dispensada aos que transgrediram as leis do Velho Testamento. Leia o livro de Hebreus, capítulo 10, versículos do 26 ao 31. Cristo é o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Leia o livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Queridos e queridas, entendam uma coisa. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Leia o livro de João, capítulo 1, versículo 17. Conclusão dessa lição 2. Cristo revelou sua nova aliança por intermédio dos ensinamentos de seus apóstolos,
prometendo dar a eles o Espírito Santo, para simplesmente lembrá-los de suas palavras e guiá-los a toda a verdade. Leia o livro de João, capítulo 14, versículo 26, e também João, capítulo 16, versículo 13. Cerca de 50 dias depois da morte e ressurreição de Cristo, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e eles continuaram pregando a vontade do Senhor. Leia o livro de Mateus, capítulo 28, versículos do 18 ao 20, e o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. E leia também o capítulo 2, versículo 1 ao 47. Todos daquela geração tiveram a oportunidade de ouvir e obedecer ao Evangelho. Leia o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 6 e o versículo 23 também. Conforme as pessoas iam obedecendo ao Evangelho de Cristo, Deus as integrava à Igreja de Cristo e assim esta se espalhou por toda parte. Leia o livro de Atos, capítulo 2, versículo 47. A Igreja de Cristo existiu no primeiro século e continuará a existir durante toda a era cristã. Leia o livro de Efésios, capítulo 3, versículo 21, e o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Esta era atual, a era cristã, já durou mais ou menos 1900 anos e vai continuar durando até a volta de Cristo. Leia o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 8 e o livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Caro alunos, chegamos ao término dessa segunda lição. No próximo vídeo teremos a terceira lição, parte 1. Esse é o e-mail desse canal, o que a Bíblia diz. E se você gostou dessa aula e lhe agregou conhecimento, deixa seu like. E se inscreva em nossos canais no Facebook, Instagram e no YouTube. E ative o sininho para receber os conteúdos bíblicos gratuitos quando postados. Obrigado e que Deus te abençoe.